Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar já da parte final da Ilíada, quando se conclui a história que começa falando da cólera funesta do Aquiles, que a muitos aqueus fez com que fossem ao Hades, e que nesse final fará com que muitos troianos vão a Hades. Não é a mesma cólera, né? Mas é o Aquiles enquanto o personagem principal desse poema, que é um poema sobre a morte, né? Um poema da morte. Aquiles, um personagem que passou grande parte da história se lamentando, agora a lamentação dele vai se transformar em fúria contra os troianos. Ele vai carregar a morte pro campo inimigo dos aqueus. Ele vai ser como se fosse um deus da morte, né? Zeus vai mandar os deuses ficarem de olho para que ele não ultrapasse a moira dele, o destino dele, que é matar Heitor, mas não é ultrapassar os muros troianos. Então os deuses têm que ficar de olho para Aquiles não ultrapassar a moira dele, porque ele é um mortal, ele tem um limite, uma moira, né? E então matar Heitor, não ultrapassar os muros, os deuses vão ficar de olho, porque ele, na fúria dele, ele vai ser como imparável, né? Como se for como um deus entre os homens mesmo, capaz de derrotar todos. Os homens vão vê-lo como um deus. Ele vai combater o rio Xanto, né? Vai ter até um comentário dos deuses dizendo que ou um comentário de um troiano dizendo que nenhum deus conseguiria matar tanto os homens, né, quanto aquele está fazendo. O Aquiles vai ser então o cumpridor da moira dele próprio e dos troianos. Preparando, deixando tudo pronto para que para que apenas ocorra a conclusão da guerra, né? Depois da morte dele. Então, ele é um personagem que aquele que traz a morte, é aquele que traz, aquele que realiza a moira dos homens, o destino dos homens, ou a verdade dos homens. A verdade dos homens é a morte. Na verdade, dos mortais é a morte. Agora, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua ação? Ela vai te trazer glória imorredoura ou não, né? Aquiles é como um revelador da verdade dos homens, quando ele revela a verdade dele mesmo, que é a conclusão da vida dele, dos homens e dele também. Então o que eu vou contar, ele percorre os cantos 17 a 23, né? Vai ficar faltando só o canto 24, o último, na conclusão do meu comentário sobre a Ilíada. Essa série de comentários que se baseia no livro do André Malta, A Selvagem Perdição, né? Mas que nesses últimos vídeos
Eu estou trazendo outras contribuições e não estou seguindo totalmente o livro do André Malta, porque ele diz que nesse momento de fúria contra os troianos, o Aquiles vai estar em perdição, que começou com a não aceitação dele pelas súplicas dos amigos dele, Ájax, Fênix e Odisseu. Começou ali, ele virou as costas para os amigos, ele entrou em perdição, por isso ele perdeu o amigo, o Patroclo, e ele vai atuar de forma ensandecida contra os troianos, né? Você pode entender como perdição, sim, que ele vai fazer a partir nessa parte da história, mas você pode entender também como esse realizador da morte, o revelador da verdade dos homens, dele mesmo, né? E aí para falar isso, eu estou falando a partir de outras referências que vão aparecer aqui na minha fala, né? Então, quando o Heitor mata o Patroclo, com a ajuda do Apolo e de um outro troiano, e a notícia demora um pouco a chegar, mas chega para Aquiles se desespera, né? Aquiles tinha ouvido da mãe dele, da Tétis, que o melhor dos aqueus morreria logo, mas ele achava que era ele mesmo. Ele não imaginava que era o Patroclo, né? Então ele se desespera, a mãe dele se entristece profundamente por ver o filho dela assim, desesperado e também tão próximo da morte dele mesmo, como um broto que cresce tão promissor, mas é cortado logo na juventude, né? Então ela pede que Hefesto faça para ele. As armas do Aquiles estão com Heitor. Depois que matou o Patroclo, Heitor tomou as armas que o Patroclo estava usando, as armas do Aquiles, vestiu. Para os Zeus aquilo é um absurdo. Como é que o Heitor vai se comparar com Aquiles? Ele está muito abaixo de Aquiles, mas ele concede que Heitor use aquela arma, e também com a força aumentada por Ares, porque essa vai ser vão ser as últimas ações de Heitor. Ele não vai voltar para casa. Então que ele exerça a força que ele quer exercer. E aí aqueus e troianos vão disputando o cadáver de Patroclo. Quem vai levar consigo o cadáver? Os troianos querem levar o cadáver de Patroclo para vilipendiá-lo, para destruí-lo. Heitor se sente com uma força sobre-humana e ele quer destroçar o cadáver do Patroclo, quer que os cães comam o cadáver do Patroclo. E os aqueus querem tomar o cadáver de Patroclo para darem para ele as cerimônias fúnebres. Os acaios conseguem trazer o cadáver do Patroclo para junto de Aquiles, né? Mas enquanto o cadáver não chega, enquanto essa disputa está acontecendo, a Tétis pede para o Hefesto que ele faça armas maravilhosas. Aí tem uma descrição de todas as peças que compõem a armadura, e com detalhes especiais é descrito o escudo de Aquiles, que tem várias cenas de cidades em paz, em guerra, em festa e disputas. Todos os aspectos da vida dos homens estão ali retratados no escudo de Aquiles que Hefesto faz, tudo em ouro. E quando estão prontas, a Tétis leva isso para o Aquiles, e o brilho dessas armas enche o coração de Aquiles de fúria. O ouro
é um brilho eterno, enche os olhos do Aquiles. O brilho do eterno enche os olhos do Aquiles. Por isso que ele se torna alguém que não é apenas um homem, né? Ele está cheio do brilho do eterno. E ele se mostra para os troianos que se apavoram só de vê-lo ao longe. Ele se mostra sem as armas ainda. Depois que ele coloca as armas, ele sai. Todos ficam apavorados com ele, até os aqueus. Ele se reúne com os aqueus. Agamenon, ele quer falar sobre a própria perdição, como que ele errou ao tomar a briseida do Aquiles, como ele agiu mal, como ele desonrou o melhor dos aqueus. Toma, Aquiles, de volta a briseida, eu não toquei nela. Toma aqui riquezas. O Aquiles diz: nada disso tem valor para mim, nada disso. Eu deixei de lado, eu afastei do meu coração a cólera contra você, porque essas coisas que ocorrem entre nós são entre heróis, são coisas da glória heróica, né? A escrava que tem, o ouro que tem. Agora eu não sou mais um herói comum. Eu estou sozinho, eu sou alguém sozinho, alguém próximo dos deuses, porque está com o brilho do eterno das armas, e agora eu quero realizar a Moira. Odisseu diz: vamos comer. Aqueles: não, vamos atacar agora. Eu vou seguir e vocês vão vir atrás de mim. Odisseu diz: não. Os mortais, eles combatem e eles precisam comer depois. Eles lutam, mas precisam aliviar a fadiga deles. Os homens, eles vivem conforme uma ordem, um ciclo de ação e restauração. Os homens são seres naturais, né? Os mortais são seres naturais, e eles seguem uma ordem. Eles precisam repor as energias, comendo, bebendo, dormindo, para no dia seguinte lutarem. Aqui eles dizem: olha, meu amigo está morto na minha tenda, nenhuma comida vai passar pela minha garganta, eu não posso comer nada, eu vou comer depois que eu me vingar, eu vou comer depois que eu matar Heitor. E ele vai ameaçar comer o Heitor, ele vai ameaçar o Heitor de comê-lo. E ele fica afastado. Ele não é um homem comum. Zeus manda que Atena o alimente com néctar e ambrosia, alimento dos deuses, só dos deuses. E eles então avançam contra os troianos, que ficam apavorados. Aquiles chacina os troianos, mata muitos troianos, importantes, não importantes. Ele faz com que o rio Xanto se avermelhe. O rio diz: Aquiles, você está cumprindo um desígnio, cumprindo um desejo de Zeus, mas não jogue os corpos dos troianos em mim.
Você está me enchendo de sangue, você está impedindo o meu fluxo livre. E o Aquiles não para de matar os troianos, até que o próprio rio tenta combater o Aquiles, tenta afogar Aquiles. Mas Atena infunde força no herói. Hefesto, a pedido de Hera, lança suas chamas contra o rio para contê-lo. Então assim Aquiles vence o rio. No seu caminho de destruição, Aquiles encontra um troiano que diz para ele: no passado você me pegou e me vendeu como escravo. Agora você me pegou de novo. Não me mate. Faça a mesma coisa que você fez da outra vez. Me venda como escravo. O Aquiles diz: não tem negociação entre um leão e uma ovelha. Nós somos de naturezas diferentes. Nós somos animais, mas eu sou um animal superior. Um animal que não negocia com você. Os homens estão fora. Os homens em geral, até os amigos, estão fora da consideração do Aquiles, ainda mais um inimigo, né? Aquiles não vai negociar com o troiano e mata esse troiano, né? Chegando perto do muro de Troia, Príamo vê a aproximação, Príamo, rei troiano, vê a aproximação do Aquiles terrível e manda que os troianos se apressem para entrarem. Depois que eles entram, as portas são fechadas. E Apolo aparece na forma de um troiano, Geras é o nome dele, e foge para o outro lado para que Aquiles o persiga. E assim dê tempo para que os troianos terminem de entrar na cidade. Apolo engana o Aquiles para que alguns troianos consigam se salvar. Tá? Aquiles persegue o Geras, mas que desaparece. Era Apolo que o enganou, né? Aquiles então volta para diante do muro e encontra lá o Heitor, que quer enfrentá-lo. Heitor, ele é como o Aquiles, ele está sozinho, ele está cumprindo o destino dele de proteger a cidade dele, assim como Aquiles cumpre um destino de vingar a morte do amigo dele. São coisas que os deixam isolados perante a comunidade. Heitor não atendeu os pedidos da esposa dele, da mãe dele, de não lutar. A necessidade de defender, a obrigação de defender a cidade foi maior. Tem até uma passagem aqui no Donald Latiner, desse livro do Homer, do Cambridge Companion, que diz sobre o Aquiles e o Heitor. Both have impressive prowess to protect their people from destruction. Both are doomed for by their essential yet ruinous heroic honor. Ambos têm
obrigação de proteger suas pessoas da destruição, e eles estão condenados a tanto estão a honra heróica, né? Que também é ruinosa. Both intermittently possess longer vision than most or all of their companions and dependents. Eles possuem uma visão mais ampla do que os seus companheiros. Nevertheless, both are trapped by personal obligations and issues beyond right and wrong. Eles estão presos a obrigações além do certo e do errado. Both face and accept death. Achilles welcoming it whenever. Hector acknowledging it as its hulk looms before him. They transcend the merely heroic warriors like Diomedes, Ajax, and Aeneas, with their Aristea, or Berserker Battle Glory. Eles transcendem os meros heróis, guerreiros heróicos, né? E eles se tornam trágicos. Eles estão sozinhos nas suas obrigações e se encaminham para um destino trágico e também glorioso, diferente das obrigações dos heróis, dos guerreiros heróicos, né? Que buscam sua glória. A do Aquiles e do Heitor é uma glória especial, é algo que os isola das suas comunidades, do conjunto dos mortais. Quando o Heitor identificado então com Aquiles no seu destino, no seu grande destino, e que também o levará à destruição, tanto quanto Aquiles, o Heitor, ele reconhece que o Aquiles é mais forte, mas talvez um Deus conceda a ele a vitória, conceda a ele matar Aquiles, ou não morrer, né, pelas mãos de Aquiles. Apolo aparece na forma de um irmão do Heitor do lado dele, dizendo: eu vou te ajudar, vamos enfrentar o Aquiles. Isso ilude, é uma ilusão pro Heitor achar que não está sozinho, mas ele está sozinho. Zeus pesa uma balança das moiras entre Aquiles e Apolo, Aquiles e Heitor, e a moira do Heitor naquele momento pesa mais. É hora do Heitor morrer. Então Apolo, se disfarçou do irmão do Heitor. Então Heitor se anima para lutar contra o Aquiles. Heitor joga uma lança que não fere o Aquiles, mas quando solicita outra do seu irmão, o irmão não está mais lá. Aí ele viu que ele foi enganado por um deus, e o destino dele é morrer ali pro Heitor, pro Aquiles. O Aquiles, ele está sendo ajudado por Atena. Ele joga uma lança que erra o Heitor, e a Atena devolve a lança para ele, para que ele atinja o Heitor, não fere mortalmente o Heitor. Ele vai matar o Heitor com uma espada, mas ele corta a cabeça do Heitor de um jeito que não mate imediatamente o Heitor, que a psique, a alma, o sopro vital não saia do corpo do Heitor, para que o Heitor
escute e diga por Aquiles. Aquiles tem uma última conversa com o Heitor, dizendo: você foi tolo de me enfrentar, eu sou de outra natureza que não a sua. Eu sou um deus da morte. E eu também sou... Eu sou um animal feroz. É óbvio que eu iria matar você, porque eu sou capaz de matar qualquer um. E eu vou me alimentar do seu corpo. Você não vai ter ter cerimônias fúnebres. O seu pai não vai te receber. Ele diz isso para o moribundo, para aquele que vai morrer. E o moribundo diz para ele: o próximo a morrer vai ser você. O Aquiles sabe disso. O Heitor está apenas lembrando Aquiles do destino comum deles, que é a morte que se avizinha, que é morrer por causa daquela luta, logo após aquela luta deles. Depois que os troianos se desesperam com a visão do Heitor morto, Aquiles, ele coloca um gancho no tornozelo do Heitor e prende esse gancho no próprio carro, né? Na própria charrete, e sai com ele, com o corpo do Heitor, e leva esse corpo para a própria tenda, onde serão feitos as cerimônias. Serão feitas as cerimônias fúnebres para Patroclo. Aquiles dorme antes dessas cerimônias, mas é visitado pela psique do Patroclo, pelo fantasma do Patroclo, que diz para ele: eu morri e você ainda não fez as cerimônias para mim. Eu não estou conseguindo entrar no Hades, então. Você esqueceu de mim. Faça essas cerimônias. E coloque os meus ossos num vaso e o vaso num túmulo. Esse túmulo será incompleto, porque você vai morrer também. Põe os seus ossos no mesmo vaso em que estão os meus ossos. Então você vai compartilhar do mesmo túmulo que eu. Aquiles vai ser enterrado no mesmo lugar. Os ossos daqueles vão ser postos no mesmo lugar que os ossos do Patroclo. E a psique, a alma do soprovital, a alma do Patroclo, também será a psique do Aquiles. O self do Patroclo vai se juntar com o self do Aquiles. Eles vão ser a mesma psique. O Patroclo é um alter ego, né? E também um alter corpo do Aquiles, né?
Aquiles acorda e encaminha então as cerimônias fúnebres. Manda que se faça uma grande pira com um lugar no alto, no centro, para o corpo do Patroclo. E em volta desse corpo vão ser queimados animais, muitos animais, e vão ser queimados 12 jovens troianos pegos. E oferecimento em honra a Patroclo, né? É uma cerimônia sangrenta, com muito fogo. E enquanto eles queimam, o Aquiles rodeia essa pira com o seu carro, arrastando o cadáver do Heitor. Mas da mesma forma que a Íris não tinha deixado o corpo do Patroclo perder a beleza enquanto esperava a cerimônia, ela jogou um bálsamo para preservar a beleza do Patroclo. Ele não decairia antes da cerimônia. O corpo do Heitor também estava protegido. Afrodite, se não me engano, protegeu a pele e o corpo do Heitor desse castigo imposto por Aquiles, arrastando em volta da pira cerimonial. Quando acaba a cerimônia, o Aquiles manda que os ossos dos animais, dos troianos, sejam afastados, descartados, e os ossos do Patroclo sejam coletados, reunidos e colocados numa urna de bronze. E ali seja feito um túmulo, né? E vão começar aí jogos fúnebres, competições atléticas, competições esportivas, corrida de cavalos, arremesso de dardos, arco e flecha, corrida, mas o principal é a corrida de cavalos. Os aqueus vão competir. Essa competição promovida por Aquiles, em honra a Patroclo. O primeiro esporte vai ser a corrida de cavalos. Nestor, o velho sábio Aqueu, ele orienta o filho dele, Antíloco, a como correr. Ele passa instruções detalhadas, porque os cavalos vão percorrer uma longa distância. Eles vão contornar um signo, ou palavra sema, e vão retornar ao ponto de onde saíram. Esse sema a ser contornado, com a volta para a esquerda, é o túmulo onde está Patroclo, o corpo de Patroclo, onde logo estará o corpo de Aquiles.
o Nestor fala para o Antíloco, para você contornar, esteja bem próximo, o mais próximo possível do túmulo, mas não encoste nele, para não destruir o carro, não ferir os cavalos. Você vai puxar, retesar o cavalo da esquerda e você vai afrouxar o cavalo da direita. Aí você vai provocar a curva para a esquerda do carro. E passou outras instruções. O Nestor fala para o Antíloco, você vai contornar o túmulo de um importante homem, mas não falou quem. Ele falou um túmulo. E o Nestor estava fazendo é dar instruções para o Antíloco de como contornar com o cavalo, como contornar o Sema, né? Instruções. Só que, na verdade, o Nestor estava preparando o filho para participar dos jogos em honra a Patroclo, da cerimônia para Patroclo. Então era uma competição esportiva e em homenagem a Patroclo. Então o túmulo não era um túmulo de um homem qualquer, era o túmulo de Patroclo. A palavra Sema, ou signo, quer dizer então aí túmulo, e quer dizer túmulo de Patroclo. Você está correndo e contornando um lugar, e você está contornando o túmulo de Patroclo. Tem um sentido inespecífico e tem um sentido específico. Sema. Isso está no texto, né? Na Ilíada. Eu vou botar a imagem, né? Um vaso, tem uma pintura que mostra essa corrida. Tem muitos personagens aí nessa cena. Isso é um vaso que está no Museu de Artes Finas, em Boston, né? É uma hídria. Hídria é o nome desse tipo de vaso, né? Aqui você tem, vendo à direita, você tem 2 cavalos que já estão saindo da cena, do quadro, e eles estão contornando essa estrutura branca que está ao fundo, contornando, virando à esquerda, né? Ali embaixo tem uma serpente que protege esse túmulo. Acima desse túmulo, você tem um homem todo paramentado para a guerra, né? Indo em direção aos outros personagens. E esse homenzinho é a psique do Patroclo. Ela está ali rodeando o túmulo em que os ossos dela estão ali enterrados. Essa psique só vai poder ir para o Hades depois que for a cerimônia for concluída, né? Tem uma mulher alada, que tem a pele branca, né, que está em destaque. Ela é a Íris, mensageira. Você vê que o carro está arrastando um corpo de Heitor.
Esse carro tem um condutor e tem um outro personagem que está segurando esse escudo, que tem 3 pernas. É o Aquiles. Essas 3 pernas para simbolizar a velocidade do Aquiles, né? Aquiles, pés velozes. O Aquiles está com uma perna dentro e uma perna fora do carro. O nome disso que ele está fazendo é apóbatos. É quando o homem ele sai do carro e começa a correr ao lado do carro. Aqui não se sabe se ele está entrando ou saindo do carro e ele está olhando para trás. Ele está olhando para Primo, e para Écuba, né? O pai e a mãe do Heitor, que estão lamentando a morte do filho. Nesse vaso, você está vendo tem outros vasos em que em cima tem uma cena parecida, em que em cima do túmulo tem a palavra psique, significando, indicando a alma que está ali sobrevoando o túmulo, que é a alma de Patroclo, né? E que também é a alma do Aquiles. Também será a mesma alma do Aquiles, né? Porque eles vão compartilhar a psique ao compartilharem o túmulo. E aí os dois vão ser heróis culticos, né? Heróis cultuados. Esse é um culto a uma cerimônia em honra a Patroclo, e quando Aquiles foi enterrado ali, ele também vai ser um herói cultuado ali. Aquiles também será cultuado ali. Fica então visível o caminho, o percurso do Aquiles, como o realizador, o que traz a morte para os mortais, o realizador da moira dos homens, o revelador da verdade dos homens. Fez isso com os aqueus, fez isso com os troianos, acabou perdendo o seu melhor amigo, o seu duplo corpo, o seu duplo self, mas por fim, fez as cerimônias, tendo matado muitos homens, ele chegou nessa culminância com Patroclo, culminância de louvar um mortal, dar uma atenção especial para uma morte. Como se estivesse preparando a própria morte, já que ele está realizou o destino dele de trazer a morte para os homens, cumprir o desígnio da guerra e angariar a honra máxima, matando o melhor do lado dos inimigos, né?
é, e, e teve a morte de si mesmo, né, com a morte do Pátroclo. Então o que ele podia fazer, o que restava ele fazer é preparar preparar a despedida do amigo, porque ele também está preparando a despedida dele mesmo. Você pode entender o Aquiles como estando em perdição, né? Pelo desvario com que ele lutou contra os troianos, né? A partir do livro Selvagem Perdição. Mas também você pode entender como alguém que está cumprindo o desiderato da guerra, que é a morte dos homens, uma morte em glória da maioria, uma morte gloriosa para os heróis, um destino extremamente individualizado para ele e para o Heitor, uma glória toda particular, né? Tá bom? Então a gente fica por aqui.